Salve, salve galera, aqui Thiago Rodrigues no comando de mais um episódio do VistoCast. E hoje quem abrilhanta nosso programa é nosso querido amigo, excelente profissional, Danilo Barros, fundador e proprietário da Adex Consultoria. Danilão, prazer receber você aqui no nosso programa, uma enorme satisfação. Tiagão, prazer é o meu. Sinto muito honrado de participar desse podcast, de poder trazer um pouco de mim, um pouco do que a gente faz no segmento de vistoria veicular. E é isso aí, sinto muito honrado. Muito obrigado pelo convite. Legal. Danilão, a Adex Consultoria hoje ela é especializada em tecnologia aplicada à vistoria veicular e segurança regulatória, correto? Correto. Bom, mas antes da gente falar sobre o trabalho da Adex, falar sobre o mercado das vistorias automotivas, falar sobre as novidades das portarias, que está todo mundo aí preocupado, cheio de dúvida, e a gente vai deixar a galera com as dúvidas totalmente esclarecidas. Eu quero que você fale um pouco sobre o Danilo, né? É a sua jornada aí, quem que é essa pessoa aí que tem colaborado tanto para o nosso segmento? Claro, com certeza. Vamos lá. Bom, eu comecei no segmento de vistoria veicular já há quase 20 anos atrás, atuando numa empresa que na época a gente detinha quase 90% do mercado de vistoria prévia. Tinha uma operação muito grande. E atuando sempre na área da conformidade, na área da qualidade, né, verificando a qualidade das vistorias, segurança, combate à fraude. E aí depois em 2008 surgiu a questão da regulamentação, a partir daí, né, a regulamentação das empresas credenciadas de vistoria, e aí foi onde a gente foi se especializando, atuando. A gente atuava diretamente na época junto ao Senatran, né? Os credenciamentos, antigamente era feito pelo Senatran, antigo Denatran, e a gente cuidava de todo esse processo. Então, credenciamento, ISO 9001, sistema, operação, treinamento. Então, a nossa jornada iniciou lá atrás. E aí, com o tempo, a gente acabou também prestando serviço para montadoras, grandes montadoras, fabricantes de veículo, também na parte de qualidade, padronização de serviços, e tudo mais. E aí a Dex, ela surgiu através dessa expertise que eu adquiri durante esse período, onde eu vi uma necessidade que as empresas de vistoria veicular tinham desse apoio, de ter alguém ali para apoiar, porque normalmente o proprietário de uma ICV, ele está ali ligado no dia a dia da empresa. E aí ele não tem tempo de buscar informação, atualização, uma regulamentação, e às vezes tem até dificuldade até de interpretar, em função até dos termos técnicos. E aí é onde entra a gente, a Dex Consultoria, para traduzir essas normativas, ajudar ao empresário, o dono da empresa de vistoria veicular, a entender e se adequar às novas legislações. E hoje a Dex, ela tem um hub de serviços, a gente atende, tem todo tipo de serviço que a ICV precisa, desde equipamentos, ISO 9001, seguro, contabilidade, defesas até de processos administrativos, enfim. E também a gente atua bastante junto ao Detran. Então, porque assim, a gente entende o seguinte, existe a ponta, né, que é a ICV, e existe o Detran. Muitas vezes, assim, a mesma dificuldade que os donos de ECV têm de entender o que os órgãos públicos colocam como regulamentação, o órgão público ele também tem essa dificuldade, porque às vezes eles não têm acesso à ponta. Então a gente está aqui nesse elo para trazer o que tem na ponta e levar para o Detran, e o que o Detran está querendo trazer para o mercado, levar para a ponta. Então fazer esse jogo. Então a gente participa muito, auxiliando tecnicamente até mesmo os órgãos públicos. Legal. Eu vou antecipar algumas perguntas aqui que eu vou pegando o Uhum, gancho na tua fala, né? claro. A primeira coisa, essa, essa, essa relação entre o departamento de trânsito e as empresas de vistoria, né? No caso, os prestadores de serviço ali terceirizados, né? Ahn, eu vejo assim muito a relação Detran-despachante. O meu entendimento é que o Detran ele não vê o despachante com bons olhos, tanto que já há muitos anos todas as medidas que vêm sendo tomadas assim, parece que é para exterminar de vez com essa categoria.
né? A gente tem o caso também das autoescolas, mas aí não é algo que partiu do departamento de trânsito, e eu acho que até o departamento de trânsito de São Paulo, ele talvez nem esteja de acordo com o que foi determinado ali, mas na condição deles seguir, cumprir o que é determinado. Mas você acha que o Detran, de certa forma, ele enxerga ou enxergou em algum momento as ECVs ali com maus olhos? Não, muito pelo contrário, as ECVs é um instrumento, é um braço do Detran, porque inclusive puxando um pouco para o CTB, que tem lá a previsão que os Detrans, né, os órgãos estaduais, têm a responsabilidade de vistoriar, inspecionar e registrar os veículos. A vistoria veicular, na verdade, ela é um instrumento, é um parceiro, um braço do Detran. Então é um ativo que está lá na ponta para poder atender a população. Dando um exemplo, antes das empresas credenciadas de vistoria, quem fazia as vistorias era o próprio Detran. E aí você tinha longas filas de espera, né? Às vezes debaixo de chuva, não tinha um ambiente adequado para você aguardar. E aí, com as ECVs, o serviço melhorou muito. Você não tem fila, você tem uma sala de espera, você tem água, é bem atendido. Enfim, então a ECV, na verdade, ela veio para agregar, ela veio para trazer um benefício maior para o cliente, para o cidadão, né, um conforto. Então, eu vejo assim, o Detran veio como um braço realmente para ajudar na função deles, que é a fiscalização veicular. Legal. Mas lá atrás, ou até pouco tempo atrás, assim, em alguns momentos não parecia que a relação era exatamente essa, né? Tu entende que tem a importância ou tem um papel ali de alguém, não sei se seria uma associação, um sindicato, ou de empresas privadas também, que conseguiram fazer esse meio de campo? Olha, as associações é importante, sindicato é importante, né, a representatividade da categoria é importante, perante um órgão público, que tem força, existe representatividade. E sim, existem as associações, existe o sindicato que é atuante junto ao Detran, que com certeza também traz essas informações, trazem a realidade das ECVs para o Detran, e isso ajuda muito. Até às vezes, né, dependendo do dirigente que está lá, às vezes ele pode ser que ele tenha realmente algum pensamento negativo, e aí o papel dessas associações, do sindicato, é realmente trazer e falar: "Não, ó, é assim que funciona, esse é o nosso papel, enfim, os benefícios que a gente traz para a sociedade é isso daqui". Então, esse papel da representatividade ele é importante, é o que faz manter ali a integridade das ECVs junto ao Detran, ser um benefício para todos. Legal, show de bola. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Claro. Hoje você trabalha com muitas empresas, Uhum. certo? Bom, o perfil majoritário do proprietário de ECV, na tua cabeça é o quê? É o técnico, que no caso é o vistoriador, o empreendedor ou o empresário? Olha, predominantemente ex-historiador. Então, assim, tem muitos empresários, empreendedores, mas o que a gente vê bastante é aquele historiador que se desenvolveu, cresceu, se dedicou, pensou fora da caixa e falou: "Poxa, eu posso abrir meu próprio negócio". E aí é onde a gente entra para ajudar. São pessoas simples que querem crescer na vida, querem, né, contribuir para a sociedade. Então, em sua grande maioria, né, a gente até chama que são os bandeiras brancas, eles acabam atuando fortemente, como empreendedor. Então, começa lá como historiador, depois ele passa lá, cria uma bagagem, e ele cria a própria marca dele. Aí, muitos casos, a gente tem vários casos, né, vários clientes nossos que criou a marca, deu tão certo que virou uma bandeira muito forte. E eu acho muito bacana, porque assim, é uma pessoa que veio lá do chão de fábrica, vamos dizer assim, e tem total conhecimento e sabe da importância da vistoria veicular. Então isso é muito importante para nós como segmento de vistoria veicular. E para ele como um empresário, né, muda a cabeça de CLT para empreendedor, é um negócio, né, bem maluco. E é um escape ali que o vistorador tem "Pô, quero evoluir, quero chegar num ponto", e hoje predominantemente são ex-vistoriadores assim, que trabalhava como misturador numa empresa e abriu a sua própria unidade. Mas tu vê assim dessa galera, um
primeiramente o cara enxergar que tem assim um campo que ele precisa desenvolver, que não basta somente o campo técnico ali, tu ser um bom vistoriador, que se tu não evoluir, tu não se capacitar como empreendedor, como empresário, em algum momento a tua empresa vai correr risco e ela pode ser expurgada no mercado? Olha, muito boa a sua pergunta, muito boa mesmo. Isso é importante, porque ele normalmente ele tem a visão da operação, do dia a dia. Mas na hora de fazer uma gestão, gestão de pessoas, gestão financeira, contabilidade, impostos, nós estamos num país que a carga tributária, a questão tributária é bem complexa. E realmente a gente vê essa necessidade desse público de se qualificar, se aperfeiçoar nessas áreas, não só na parte de vistoria, é importante sim, mas quando você está ali na direção de uma empresa, você tem que dominar todas as outras áreas. Então, o desenvolvimento na parte de recursos humanos, porque você vai lidar com outros historiadores, com outras pessoas, com outras características. Então, você tem que ter essa gestão de pessoas. A parte do financeiro, o fluxo de caixa, como é que está o fluxo de caixa da sua empresa, como é que estão os seus fornecedores, enfim, ter realmente um olhar. E também o olhar comercial. Apesar do nosso serviço ser um serviço obrigatório, o trabalho comercial ele é importante, mostrar para a sociedade, mostrar para o parceiro qual que é a importância da vistoria, seja ela de transferência, seja ela a vistoria cautelar. Esse trabalho comercial realmente eu vejo que é uma grande, necessidade desse pessoal que não teve a oportunidade lá né, quando era historiador, e aí virou empreendedor, e aí, pô, legal, montei, eu já tenho uma estrutura, minha empresa tá rodando, legal, e agora, para onde eu vou? Então, a gente vê que essa parte de desenvolvimento na parte da gestão da empresa é muito importante. Você levantou uma bandeira bem legal, né? Essa questão da visão comercial, certo? No nosso segmento, essa visão comercial ela acaba se resumindo nas parcerias com concessionárias, revenda multimarca, despachante, transportadoras e outras classes que, de certa forma, acabam fomentando um pouco mais a parte da vistoria veicular. Mas se você enxerga um um campo a ser explorado no consumidor final? Olha, vejo sim, principalmente com esses marketplaces. Então, hoje tem muitas pessoas aí que anunciam, né, no Mercado Livre, enfim, nessas plataformas. E eu vejo uma oportunidade das empresas de vistoria veicular atuar nesses marketplaces. Então, vou fazer um anúncio de um carro na plataforma. Poxa, se você tiver um laudo cautelar nesse anúncio, com certeza você vai receber muito mais lead do que aquele que não tem o laudo cautelar. E aí, normalmente, quem está ali vendendo, o particular, ele entende pouco de carro. Então ele procura ajuda. E aí é onde entra esse CV de fazer um trabalho, de mostrar, ó, você vai vender seu carro, a gente pode te ajudar. Uma vistoria cautelar, mostrar que seu carro é bom, valorizar o seu carro e te ajudar até na negociação do veículo. Entendi. Eu gravei um vídeo esses dias, que a galera comentou bastante, né? Que eu começo o vídeo perguntando assim: você usaria a cueca de outra pessoa? Aí eu pergunto, e a escova de dente e tal, né? Começo com esse gancho. E você falou de uma questão que quando a pessoa está vendendo ali o consumidor final no marketplace, né, nas plataformas, é interessante que ele tenha uma vistoria cautelar ali, né, para atestar as condições do carro dele, né? O pessoal acho que confunde bastante ah, a vistoria cautelar. Ah, meu carro tem vistoria cautelar, como se fosse um selo de validade. E na verdade seria o quê? É um instrumento de transparência, Exato. na verdade. Mas o que eu tenho batido muito, né, e o objetivo desse vídeo foi esse, que sim, da forma que o Danilo falou aqui, quem está vendendo é muito interessante que ele tenha uma vistoria cautelar recente do carro, né, atestando as condições dele. Mas que quem está comprando Também tem que fazer. que faça a sua também, que não vai comprar o carro ali se garantindo nas informações que tá na vistoria que o cara que tá te vendendo o carro tá fornecendo, entendeu? Porque assim, meu, eu não vou nem entrar no campo das fraudes, quem sabe que tem bastante. Pô, hoje o cara editar um PDF aí e imprimir, pô, tem um monte de aplicativo, Sim. né? Infelizmente ainda tem muita gambiarra, né? O cara tem aquele parceiro ali que vai dar uma arredondada pra ele
entendeu? Então, assim, meu, hoje, se você tá comprando o carro, eu tô comprando o carro do Danilo, o Danilo fez uma cautelar. Show de bola, ó, já tem a cautelar dele, tá legal, vambora. Amanhã, quando eu vou vender esse carro, eu descubro que a empresa que fez a vistoria cautelar do teu carro, do carro que eu comprei de ti, ela comeu uma bola. Não exatamente, às vezes você nem sabia, cara, Sim, sim. mas comeu uma bola. Eu não tenho nenhum mérito judicial pra acionar a empresa. Não tem. Pegar qualquer advogado aí meia boca aí, ele vai te quebrar no meio, Sim, sim. entendeu? Então, assim, eu acho que a galera ainda tem uma mente, assim, muito amadora com relação a isso, entendeu? Muito mendiga, pra falar a verdade, Uhum. entendeu? Acha que tá fazendo uma economia Não é. e, na verdade, tá abrindo mão da segurança e do direito de reivindicar, né? Se tiver alguma necessidade futura. Sim, com certeza. Esse ponto aí com relação à vistoria feita pelo comprador, eu sempre defendo essa bandeira, porque eu penso o seguinte: quem contratou a empresa de vistoria, ou a concessionária que contratou a empresa de vistoria, eles têm uma parceria, então ele tem interesse comercial ali naquele veículo. E a gente sabe que existe várias formas de vistoria cautelar, cada empresa tem uma forma de trabalho. E pode ser que numa parceria ele peça para olhar alguns itens em algumas coisas e outras não. Então, a importância de quem está comprando fazer também a sua, é a sua. Então, você vai chegar para uma empresa de vistoria e falar assim: "Amigão, eu preciso que você faça isso, 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 eu quero saber disso desse carro". E aí você vai ter a oportunidade de saber, de uma forma que a empresa de vistoria ela vai trazer aquilo que você pediu, e não que um terceiro, a loja que você está comprando o carro, pediu para um parceiro. A gente sabe que em função de relações comerciais existem essas adequações. Então é de suma importância para se resguardar. Então imagina, gostei do carro, legal, o laudo cautelar feito pela loja top. Aí você vai lá e pede o seu. Quando você pede o seu, você fala: "Opa, já não é". E assim, o laudo cautelar, ele é uma ferramenta de negociação. Fala: "Opa, amigão, ó, você tá me pedindo aqui", vou dar um exemplo, ó, R$ 80.000 nesse carro aqui, mas ó, de acordo com o meu laudo aqui, esse carro aqui eu pago 70, pago 65, enfim. É para isso que serve a vistoria cautelar, para ajudar na negociação do veículo, né, entre vendedor e comprador. Legal. Vistoria cautelar. É regulamentada por algum órgão? Não, não é regulamentado, não existe um padrão, cada marca tem o seu método de trabalho. Inclusive, é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante para ver uma forma de padronizar, porque o cidadão, né, o cliente na rua, quando ele procura vistoria cautelar, até fiz um vídeo há um tempo atrás sobre vistoria cautelar, que às vezes as pessoas compram uma consulta, aí não vem leilão, o pessoal não analisa a pintura, não analisa a estrutura, aí eu até brinco, é porque é sabor vistoria. A gente brinca, por quê? Porque normalmente o cidadão, o cliente lá na ponta, ele não sabe diferenciar. Então, se você tem um padrão, ele já vai ter mais segurança. Então, eu defendo muito essa bandeira da padronização. Eu não digo nem regulamentação, mas padronização da vistoria cautelar. Você diz ali meio que seguia aquela linha de Minas Gerais. Eu não sei nem como é que tá essa. Era uma PL, né, que foi aprovada. Sim, Não virou sei uma se lei. derrubaram. Não, ainda tem uma lei, em Minas foi aprovado, porém ainda não foi colocado em prática porque o Detran ainda não se adequou. Eles ainda têm outros desafios lá com relação à vistoria de transferência, mas num outro momento será tratada essa questão da vistoria cautelar. Mas a ideia lá da lei é realmente garantir a segurança do veículo que está sendo comprado, está sendo comercializado, e ser feito por empresas credenciadas de vistoria, que são pessoas treinadas, qualificadas e com um padrão. Ou seja, a vistoria que você faz ali em BH, de cautelar, ela vai ser a mesma em Betim, a mesma em Contagem, a mesma em Montes Claros, a mesma em Alfenas. Então a ideia foi realmente padronizar a vistoria no estado. Ainda não foi implementado porque tem outras prioridades, porque é recente lá a implementação de empresas credenciadas de vistoria em Minas Gerais, que foi um modelo totalmente diferente do resto do país, onde a distribuição é randômica, equitativa, enfim. Então lá ainda está passando por um processo de melhoria, de desenvolvimento. Legal. Eu acho que é importante isso. Até vou pegar uma lembrança aqui. Quando eu trabalho com vistoria veicular desde 2010, que era o Denatran, Sim, o sisteminha era aquele CIS-SV, CSV. CIS-CSV, entendeu? E eu peguei essa transição pro Detran, Uhum. entendeu?
E o que que acontece? Quando a vistoria se tornou obrigatória, eu percebi que os carros adulterados, eles começaram a diminuir nos postos de vistoria. Aí, só que, meu, tu ia fazer um comparativo, tu olhava ali as estatísticas, né, de roubo e furto de veículos, e cada vez crescendo mais, certo? Sim. E o que que acontece? Que eu comecei a perceber? Diversas vezes eu presenciei um revendedor autônomo, ele tá comprando um carro de um terceiro ali, levou pra vistoria, chegou lá, o motor tá adulterado, o chassi tá adulterado. Ah, patrão, eu compro. Aí perguntava pro cara, mas vai comprar um carro com motor, chassi adulterado? Ih, rapaz, leva pro Paraná lá, não dá nada. É isso aí. Então, o que acontecia? São Paulo fez a lição de casa, mas outros estados não. Então, esses carros ruins, eles acabavam indo para os outros estados. Exatamente. Né? Passaram os anos, a gente já tem uma maior adesão do sistema de ECV. Sim. Tu tem uma noção de quantos estados, mais ou menos, hoje? Olha, é mais fácil falar os que não tem. A maioria. A maioria tem, então assim, quem não tem ECV? Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. Paraná até hoje não tem. Não, Ah, não tem, não é sistema de ECV. Rio Grande do Sul não tem, mas Santa Catarina tem. Tem. Então, ó, vou dar um exemplo. Por exemplo, Minas foi recente. Lá tinha também esse problema de veículos transacionando ali, fraudados. Quando implementou a ECV, eles escoaram para o Rio de Janeiro e para o Paraná. Então, assim, o papel da ECV, inclusive tem até um case que eu posso compartilhar aqui. Teve uma montadora que ela procurou a gente, falou, ó, Danilo, a gente tá com uma situação. A gente tem lá uns 500 veículos que a gente utiliza para propaganda, que fica com jornalistas. E, num determinado momento, começou a chegar um monte de multa, um monte de multa. E aí a gente olhava onde esse veículo estava alocado, ao local da multa, e, poxa, achou estranho. Aí ligamos pro condutor do veículo, ó, você tem andado? Não, não tem. Quando a gente foi puxar o documento desse veículo, o veículo não era mais nosso. Tava o nome de outra pessoa. Eu falei, mas como? Sim. No caso, essa montadora tá aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Eles transferiram o carro pro Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro a gente não tem o sistema de ECV. Às vezes nem vistoria eu acredito que devo fazer. E aí, qual que foi o golpe? Eles transferiram para uma pessoa no Rio de Janeiro. Essa pessoa do Rio de Janeiro vendeu para uma outra pessoa e financiou o carro, deu bem como garantia. Esse é o golpe. Então imagina a dor de cabeça. Levantou um grampo no carro. Exatamente. Então imagina a dor de cabeça que essa empresa tá tendo. O carro que é dela, ela tem que provar que é dela, trazer e desembolsar uma grana. Então, ou seja, é um prejuízo gigante. Por quê? Porque não tem um controle, não tem uma padronização, não tem uma empresa de vistoria que vai lá em loco olhar para ver se o carro é o carro. Eu gravei um outro vídeo também recente que eu falei de Cubatão, que é uma cidade aqui da nossa região. Eu falei assim, meu, você sabia que Cubatão é a capital do carro ruim da Baixada Santista? Aí, mas é verdade, porque lá, já de muitos anos, o pessoal tem o costume de comprar carro de leilão, os caras montavam e botavam para Sim. vender, entendeu? Não que toda compra de leilão ela é ruim, entendeu? Mas você sabe que muita compra de leilão, os caras compram carro sucata, carro que não tem condição nenhuma, que é para fazer trampo mesmo, Exato. entendeu? Sim. Diferente de quando tu pega um financeiro aí, entendeu? Que tu consegue usar Sim. ainda tranquilamente. Aí o pessoal ficou, algumas pessoas ficaram magoadas comigo. Pô, tá falando besteira, tu tem prova disso? Mas é verdade, aqui na Baixada, ó, eu juro pra ti, todos os lugares que eu trabalhei, ó, entrou um carro pra fazer vistoria. Quando via que a placa era de Cubatão, um jogava pro outro, ó, Cubatão, fica esperto, hein? E isso acontece, isso acontece. Eu tô falando isso porque, assim, o que tu tá trazendo é, de certa forma, bem semelhante. Sim. Ah, tu tá comprando um carro, certo? Carro Rio de Janeiro. Tu compra de olho fechado? Não. Não, por quê? Mentira. Porque a gente sabe que não tem padrão, não teve a verificação necessária. E exatamente isso, a gente, quando vê carro do Paraná ou do Rio de Janeiro, é perícia. Vamos verificar para ver se realmente o carro é o carro, porque esses dois estados, infelizmente, não tem um padrão de ECV.
para verificar a autenticidade do veículo. Então, Você trouxe essa fraude aí também, eu vou compartilhar uma contigo, né? Tem um parceiro que trabalha com a gente lá, que ele tem uma revenda multimarca. Meu, falou que o cara apareceu lá pra vender um carro pra ele, um carro desses aí que costuma ter de monte aí nas locadoras, né? Carro novo, tudo certinho. Pô, foi lá, pesquisou, fez história. Legal. Comprou o carro do cara, pagou um pouquinho abaixo lá do que pagaria normalmente. E passou 45 dias. 45 dias, a polícia bateu na loja dele. A polícia bateu na loja dele, entendeu? E falou: Ó, esse carro aqui é da locadora tal. Aí ele falou: meu amigo, esse carro aqui é meu, eu paguei. Isso aqui é os documentos e tal. O que os caras fizeram, cara? Carro de locadora geralmente tem o rastreador, né? sim. Eles pegaram o carro, alugaram, certo? Fez um esquema pelo Rio de Janeiro, passou o carro para outra pessoa, entendeu? Sim. Aí o cara foi lá, vendeu o carro, Uhum. entendeu? Com o documento era Tá quente, né? quente, o Esquentado. documento é quente, entendeu? E, meu, como que desenrola isso aí agora? Tá uma puta briga jurídica, entendeu? Não sei se o cara vai perder o carro, Não vai, eu não entendi. Ele foi enganado. entendeu? Mas assim, você vê que enquanto tiver essa não padronização entre os estados, vai sempre dar brecha para fazer as coisas ruins e prejudicarem as pessoas. Pois na verdade. Exatamente. Bom, vamos dar sequência aqui no nosso bate-papo que tá bem legal. Pô, o que eu vou desdobrar um pouco aqui é esse tema da divergência, cara, né? Então você falou que não tem regulamentação, então cada empresa pode trabalhar com um critério próprio, certo? Meu, o que você acha desse excesso de reprovação que existe no mercado? Reprovação, vistoria com apontamento, com restrição. Eu tenho percebido que muita empresa de vistoria eles não conseguem definir e aplicar um critério de avaliação. Eu percebo que os caras trabalham assim. Reprovou qualquer coisinha para roteiro, pum, reprova. Mas e aí, por que tu reprovou esse carro? Eu não, depois vai em outro lugar aí, reprova, vou ter que pagar o carro. Mas como assim pagar o carro porque o outro cara reprovou? Então, meu, qualquer coisa que vai ter no carro, então é melhor reprovar. Ah. Se tu pensar dessa forma, o que tu acha sobre isso? Olha, é assim, eu sempre penso o seguinte, eu tenho uma formação em auditoria também, e pra gente aplicar qualquer não conformidade, tem que ter um embasamento da lei, da portaria. Então, para você reprovar um carro, qual que foi o seu embasamento técnico para você reprovar? Ah, não, porque eu achei. Não, aí não pode. E assim, o que que acontece? A vistoria cautelar, ela é um instrumento de comercialização para você negociar o veículo. Esse é o papel dela. Só que com o tempo, em função das parcerias que a galera vai fazendo com as lojas, eles querem um status lá de aprovado. Eles exigem, não quero que você só forme o carro, quero que você no final coloca lá um resultado, se é aprovado, reprovado, aprovado com apontamento e tudo mais. E aí que acaba criando essa divergência entre as empresas de vistoria veicular. O que que eu aprovo, o que que eu reprovo? Então, o que que eu recomendo? Reprova você só tem quando não há atendimento a um requisito técnico, seja uma lei, seja uma portaria, seja uma resolução. Você tem um embasamento técnico. Se não tem embasamento técnico, ele é simplesmente informativo. Então, essa é a minha visão. E o que que a galera tem algumas empresas que já mudaram até a nomenclatura, que é conforme e não conforme. O que que é o conforme e não conforme? Conforme o procedimento dele. Então aqui tá conforme o meu procedimento, aqui tá não conforme. Então ele sim, ele não reprova o carro. Ele fala, não, tá não conforme, porque de acordo com o meu procedimento que eu estabeleci, esse veículo aqui tá não conforme. Então é em função dessas divergências aí que o mercado às vezes fica. Mas o papel principal da vistoria cautelar é para ajudar na comercialização do veículo, na negociação. Bom, o conforme e não conforme acaba sendo no aprovado não Sim. reprovado, né? Vai lá pra ver, É argumento, né? o sentido é o mesmo, o que Sim. muda é a palavra. Uma palavra mais amena, talvez, Sim. né? Mas o status, o que que ele é, na verdade? Costumo falar isso, conversar sobre isso bastante com o Paulo Ricardo, né? Só Sim. deu, tá, os treinamentos lá Claro. também, né? Mas é o interesse comercial, entendeu?
o status. Se tu faz uma cautelar hoje sem um status, ela começa a perder o interesse no comércio. Sim. Entendeu? Os caras não querem que tu informe apenas o que o carro tem. Ele precisa. Ele precisa. Isso eu tô falando geral, tá? Não tô falando só Uhum. hoje, tô falando o consumidor final, às vezes é muito espertinho também, né? Sim. Mas ele quer alguma coisa ali, um vermelho, um amarelo, para conseguir pagar menos. Aí ele já ganhou que cada empresa trabalha com critério. Não, minha vistoria para entrar é essa daqui, mais criteriosa. É, Não, para vender, eu vou é outra. fazer outra aqui, que é mais focada no informativo, É isso. entendeu? E que você falou, né? Ferramenta, né? E cada um vai usando da forma que é melhor para si, Sim. não é verdade? Bom, vamos dar sequência aqui. A gente acabou falando já um pouco sobre vistoria e tal, mas não tem como a gente falar de vistoria e não falar do Código de Trânsito Brasileiro, na verdade. Sim. Então, você poderia explanar para a gente aí sobre a importância do CTB no nosso segmento aqui de vistoria automotiva? Sim, claro. O CTB nada mais é que é o Código de Trânsito Brasileiro, ali 9.503 de 1997. E aí ela tem lá dois artigos bem claros que fala da responsabilidade dos órgãos estaduais em fiscalizar os veículos e fazer o registro dos veículos. A fiscalização através da vistoria. Então ele tem lá um artigo, se eu não me engano, acredito que seja o artigo 22, não me recordo agora, mas que fala que o Detran, os órgãos estaduais, eles precisam vistoriar, inspecionar e fiscalizar os veículos. Então, a vistoria, ela está prevista lá no CTB. Então, não é algo que a gente que surgiu agora. Não, você já está lá no CTB, é um pilar do CTB. Então, é importante passar isso, porque o pessoal fala, mas tem a portaria no Detran de São Paulo, aí tem a resolução 941, tá, mas de onde que saiu tudo isso? Saiu através do Código de Trânsito Brasileiro, que é para segurança nacional, né, segurança viária. Então, esse é um pilar dentro do CTB, que é a vistoria veicular. Legal, tava vendo umas anotações aqui, né? Eu acho que você mesmo tinha me passado. Ó, Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 9.503 de 1997, já estabelece a vistoria como um instrumento essencial para garantir a segurança do trânsito. Artigo 22, por exemplo, determina que cabe aos órgãos que você acabou de falar, executivos de trânsito dos estados realizar a vistoria e inspeção das condições de segurança dos veículos. E o artigo 124, quer falar um pouco sobre esse artigo? O artigo 124 ele fala sobre o registro do veículo, né, da responsabilidade do Detran de fazer o registro através de evidências de documentos, e a vistoria é uma delas. Legal. Então, essa é a importância, a base, né? Sim? Que é o CTB para a questão da vistoria veicular. Você quer falar um pouco sobre a portaria nova? Bora, Vamos lá? vamos lá. Pergunte o que quiser. O que você acha que é mais relevante aí que você quer trazer para a galera? Olha, assim, eu vou trazer um pouco das dúvidas, né, que a galera tem, vem me perguntando bastante, a gente tem acompanhado. Uma delas é quando começa? Quando que de fato vai começar? Bom, pessoal, existe aí a portaria 47, depois veio a 48, instituindo o início do vigor da portaria a partir do dia 1º de fevereiro. Ou seja, as empresas credenciadas de vistorias têm 90 dias para fazer a adequação e as empresas de tecnologia têm 180 dias para fazer a sua adequação. Ou seja, de acordo com o que está regulamentado, o prazo final é abril. Começar a rodar em abril ou até em maio, porque o prazo de 90 dias ele termina lá para o final de abril. Então, é um processo lá, as empresas de tecnologia estão se adequando, estão implementando as tecnologias, e basicamente é isso que o pessoal pergunta bastante, quando começa? A gente fez lá o cadastro no portal, fizemos o cadastro no Banco do Brasil para fazer os recebimentos. Então, essa é uma das questões. A outra questão o pessoal fala, tá, fiz aqui eh, o cadastro na conta do Banco do Brasil. Ok, mas como é que eu vou receber? Como é que vai ser isso? Qual que vai ser a dinâmica? Então, qual que é a dinâmica? A dinâmica é bem simples. O cidadão, ele vai lá, vai entrar no portal, vai fazer o cadastro do veículo, solicitar.
a taxa. Pagando a taxa, essa taxa ela vai gerar um token. E aí ele se direciona até uma empresa de vistoria veicular com esse token. E esse token libera para a ECV abrir o laudo, fazer o laudo e entregar o laudo para o cidadão. Ponto. O que o Detran está verificando? O que eles estão olhando? O pagamento para a ECV tem que ser quase que imediato, antes das 24 horas ou até simultaneamente. Assim que habilitou, emitiu o laudo, já recebe. Então, isso é uma questão que também a galera. É 30 dias, é não sei o quê, quanto tempo que eu recebo. Então, o Detran tem trabalhado para otimizar para receber o quanto antes. Menos de 24 horas, até mesmo instantaneamente. Legal, legal. Isso é uma boa notícia pra galera, né? É. Porque quando a gente conversava sobre esse tema aí, a gente falava, meu, se for D mais 30, pô, já tá bom. Porque a galera achava que ia Sim. receber com 60, 90 dias. Pior, se recebesse, né? Mas a gente vê que ali o trabalho que tá sendo feito ali pelo pessoal, um trabalho sério ali. Eu participo ali de algumas reuniões por ser diretor regional do Sidwish, e a gente vê o comprometimento deles. Na verdade, tem a questão da tecnologia que você falou, que ainda não está totalmente pronta, Conta. né, para ser colocada na ponta, mas também o pessoal chegou a falar, meu, enquanto a gente não tiver com todos os elementos, né, credenciados, no caso ECV, a UGC e as auditoras, não Uhum. tem como a gente colocar a taxa em pagamento, Uhum. né? Porque como que a gente vai fazer? Sim. E a parte que seria da auditoria, vai dividir entre vocês? Vai colocar pro Detran? Não, não dá para fazer Não dessa tem forma. como. Então a gente precisa de ter realmente todos os elementos ali, né? Trabalhando, cadastrados e trabalhando da melhor forma para poder estar colocando em prática. Sim. Fala um pouco sobre as tecnologias que estão sendo pedidas nessa portaria nova aí. Olha, para as ECVs, o que vai mudar é a questão das filmagens 360 do veículo, vai ter a tecnologia de OCR, que é a verificação dos elementos de placas, e assim, a cereja do bolo, assim, que eu vejo que é o mais importante dentro desse processo de renovação da tecnologia para a ECV, é a implementação de inteligência artificial. A gente está numa era, né, da entrada da inteligência artificial, que veio para revolucionar, e a gente trazer a tecnologia para dentro da vistoria, ela só tende a melhorar o trabalho da vistoria veicular. A parte das integradoras, né, antigas UGCs, veio muito forte, exigindo muito forte a questão das certificações. Então, muitas empresas de tecnologia estão lá buscando a sua certificação que foi solicitado ali. Para quê? Para garantir a segurança do processo. Então aí você vê, ela vai realizar a vistoria, de acordo com as ferramentas que ela tem, com a ajuda da inteligência artificial, que vai ajudar a minimizar erros e desvios. Tem a empresa de tecnologia que até então não tinha uma regulamentação própria para ela ali, né, dentro do Detran, depois que foi revogada a portaria 69, tem a responsabilidade sobre a vistoria também, implementando as tecnologias, inclusive as certificações. E as certificações, elas são auditadas frequentemente por órgãos competentes. E aí tem a terceira figura, que é a auditoria, que aí é um ponto que eu acho importante a gente levantar. O pessoal está achando que a auditoria ela vai fazer o papel de uma mesa de análise. Não é isso. A auditoria ela não vai olhar se o carro é dublê, se é clonado, se o chassi é bom, se não é. Não é esse o papel da auditoria. Ela vai ver se tu cumpriu as etapas. Exatamente. O papel da auditoria é para verificar se a ECV cumpriu todas as etapas, vai verificar lá a geolocalização, vai verificar as fotos, tanana, vai verificar se a integradora cumpriu também com a sua obrigação e dar um parecer. Esse é o papel. Se o carro é bom, se não é bom, isso continua sendo responsabilidade da ECV. Então o pessoal tem confundido muito. Então é uma mesa de análise. Não é mesa de análise. Tá? Então, assim, o que é a mesa de análise? Mesa de análise, sim, olha, mas aí é um serviço à parte, enfim, tem outras formas de tratar isso daí. Mas a auditoria não, a auditoria é para verificar o processo, e não se o carro é bom ou não. Não, legal que você trouxe esse tema, que eu vou até compartilhar uma outra situação contigo, né? Eu, a gente trabalha com vistoria e tem relação, amizade com vários despachantes aí. E um tava comentando comigo que ele teve um caso, uma moto, tava fazendo
uma regularização de motor para fazer a remarcação. O laudo estava apontando caracteres danificados, Uhum. certo? Sem vestígio de alterações. E deu entrada no processo, certo? O Detran devolveu o processo com a seguinte mensagem: é, analisado pelo banco de dados, os caracteres parecem estar fora do padrão da bola do fabricante, retornar ao LCV e refazer a vistoria Uhum. da forma correta. Então, assim, eu imagino que isso aí já são ferramentas de inteligência artificial que elas estão sendo Aplicadas. aplicadas aí, né? Então, assim, eu acho que é legal porque se a ECV ela falha nesse aspecto que a gente está Sim. falando, na questão do motor tá bom, tá ruim através de padrão, de certa forma ali já, logo em seguida, já Uhum. tem como tá barrando e impedindo que Ter esse sido. processo ele dê continuidade, não é Sim, verdade? é verdade. O pessoal também tem muita dificuldade na interpretação da portaria, né? E eu tava dando uma lida aqui, que agora tá sendo exigido algumas certificações mais complexas, como o ISO 27001, referente à segurança da informação, ISO 27701, referente à proteção de dados, LGPD, e o ISO 9001, que ele sempre teve aí Sim. sendo necessário, né, que é com relação à gestão da qualidade, que o pessoal também não aproveita nada o Sim. ISO, né, poderia utilizar como uma ferramenta de aprimoramento, Sim. mas é só para ter o selinho, né? O certificado, geralmente. É. Isso aqui é para o GC ou para ECV também? Essas normativas relacionadas à tecnologia para a integradora. A ECV continua a exigência da 9001, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, e como você bem falou, é importantíssimo, é uma ferramenta ali que a galera tem e não sabe usar de fato. Eu até. E assim, voltando um pouquinho, né? O empreendedor ali ele era vistoriador, então ele não tem a noção. Aí, a ISO é um papel na parede. Não, não é isso. Então, isso não é isso. Então, qual que é o nosso papel? É mostrar, falar, ó, a ISO, o sistema de gestão da qualidade, é isso aqui. O papel lá, o certificado, ele é uma consequência do trabalho que você fez. Então, se você aplicar o sistema de gestão da qualidade na tua empresa, independente do tamanho dela, eu tenho certeza que muita dor de cabeça você vai parar de ter. Você vai ter muitos benefícios, atendimento ao cliente, satisfação de cliente, vai parar de responder processos administrativos, às vezes de bobeira, por causa de algum documento, alguma coisa que faltou. Enfim, então, existe essa ferramenta, ela é importantíssima e hoje o nosso trabalho é realmente demonstrar isso para o mercado, qual que é a importância. Porque é o seguinte, a ISO 9001, ela traz também padronização e parcialidade do trabalho de vistoria veicular. Porque quando você implementa a ISO 9001, e normalmente quem implementa são os consultores, eles acabam fazendo todo o processo de implementação, treinamento, às vezes o proprietário não interage tanto. E aí fica a cargo ali da empresa de consultoria. Então, se você aplicar sistema de gestão da qualidade dentro da tua empresa, a sua empresa só tende a crescer. Então, é uma maneira que a gente defende, que a gente vem trazendo para eles, da importância. E aí, voltando à questão da imparcialidade, quando você olha e da padronização, quando você olha para uma empresa, uma vistoria feita em São Paulo, é a mesma que é feita em Americana, é a mesma que é feita em Ribeirão Preto. Por quê? Porque existe um padrão. Por isso, não é à toa que esse requisito ele está previsto na resolução 941 do CONTRAN, que é realmente para padronizar a vistoria veicular. Legal. Antes da gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco, eu queria te fazer uma pergunta. Aqui eu vi a relação das tecnologias, né, que estão sendo exigidas. Queria que tu me explicasse, pudesse, sobre esse georreferenciamento das imagens. Isso aí, inclusive, foi colocado para inibir a famosa foto da foto. Quando você vai fotografar lá o veículo, o próprio aplicativo ele vai puxar da onde aquela foto foi tirada. Se ela foi tirada no pátio, se ela foi tirada num lugar que não era permitido. Então, essa ferramenta ela veio para um sinal, até mesmo para
Aí você vê e também para a integradora, fala, ó, essa vistoria aqui ela não pode ser feita, ó, ela não pode ser concluída. Então é mais uma ferramenta para evitar esse tipo de situação que tenha ocorrido até de uma forma, né, é, bem significativa. Então essa tecnologia é para isso, é para você identificar onde eu estou fazendo a vistoria é aqui. Aí as fotos que você tirar, ele vai ter lá a geolocalização das fotos, da filmagem e tudo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Laudo foto da foto continua sendo assim o grande motivo de cassação das empresas? Sim, muito, muito, muito. E assim, eu de verdade eu não consegui entender, né? Recentemente a gente pegou um caso que o vistoriador fez a vistoria do veículo e aí emitiu o laudo. E aí depois viu que esqueceu de lançar alguma coisa, ao invés de ele voltar lá e fazer a vistoria, ele foi lá e pegou, usou as mesmas fotos e lançou no outro laudo. E aí, ou seja, ele errou duas vezes. E aí vem a penalização, porque hoje, aí, uma questão importante. A galera que tá muito tempo no mercado, eles até então estavam desacreditando que o Detran fiscalizava. Ah, nunca fui fiscalizado, não vai chegar em mim, bababá. Por quê? Porque antigamente era feito por amostragem. Então tinha mais de 2.000 ECVs lá Ou e, denúncia, né? e denúncia, então era bem pontual. Hoje não, hoje a fiscalização ela é 100% e ela é feita de forma remota. Então, na maioria também tem a questão da denúncia, mas às vezes é uma fiscalização de rotina. O Detran ele tem lá um documento que eles divulgam todo mês de quantas fiscalizações foram feitas, quantas penalidades, enfim. Ou seja, com a tecnologia entrando no mercado, aquele que não trabalha da forma correta, ele vai ser penalizado. Então, a dica que eu dou para os senhores donos de ECV trabalhe da forma correta, faça o que tem que fazer. Ah, poxa, esqueci uma informação daquele carro. Vai lá, volta, porque a dor de cabeça que depois você pode gerar, vou te falar que não compensa. Então, na minha percepção com relação à foto da foto, geralmente o dono da ICV geralmente não tá sabendo de nada, Exatamente. certo? Isso geralmente é coisa do vistoriador que tá ali sendo aliciado pelo despachante, pelo lojista ou por algum estelionatário, entendeu? Sim. E por troca de qualquer trogadinho aí, ele vai lá e faz o trabalho porque ele acha que para ele não vai dar nada e antes não dava, Exato. certo? O cara ia lá, fazia besteira, pegava o Acabava passando. dinheiro, ou a empresa perdia o credenciamento, prejudicava o proprietário, prejudicava todo mundo que estava ali, dependendo daquela empresa para levar o alimento para a mesa, e o cara sai bonitão e quando pensa que não, ele está trabalhando em outro lugar, fazendo a mesma coisa, entendeu? Eu já conheci um historiador que o cara ganhava dinheiro fazendo isso, só fazendo coisa errada. E ele foi passando de empresa em empresa, de empresa em empresa, até fechar a porta Vários, então. em todas as empresas. Mas assim, ele tá com a digital dele cadastrada no Detran até hoje, Sim. entendeu? Conseguiu, através da forma dele de trabalhar errada, fechar duas empresas das que ele passou, entendeu? E o Detran hoje, como que ele tá olhando para isso? Olha, até um tempo atrás, né, uns anos atrás, vou até fazer um elogio aí à nova gestão. Eles é uma equipe bem técnica que ouve bastante o mercado. Há um tempo atrás, eles olhavam dessa forma: ah, o historiador errou, bloqueia esse CV. O historiador errou, bloqueia esse CV, não fazendo uma análise. Hoje não, hoje a visão é o seguinte: vamos olhar o caso. Foi um historiador, foi pontual ou teve mais historiadores envolvidos, teve mais casos? Então, se foi algo pontual, foi aquele historiador, aquele caso, tá ali configurado que a responsabilidade é do historiador e a empresa não compactou com isso. Agora, puxou lá um laudo, problema. Puxou outro laudo, problema. Pegou outro historiador, puxou, problema. Opa, aí já é um problema crônico. Se é um problema crônico, aí a responsabilidade é da ECB. Então hoje o Detran ele tem ouvido, tem recebido essas informações e falou, realmente faz sentido. Por quê? Até um exemplo que eu uso. Imagina lá um órgão público e um servidor vai lá e faz uma conduta que não é coerente. E aí vai chegar o órgão lá, fiscalizador, e falar assim, fecha todo mundo. Então imagina um Detran, um Inmetro. Ó, por causa de um servidor, ó, fecha tudo. Não faz sentido, né?
Então, é basicamente nessa linha que o Detran tem olhado. Se é de fato crônico da empresa ou se foi algo pontual do historiador. Pro dono de ECV, eu sempre recomendo o quê? A mesa. Porque numa mesa de análise você consegue pegar esse tipo de situação e voltar. Fala, amigão, ó, isso aqui não tá certo, volta. Não, isso aqui não tá certo, volta. É uma forma de resguardar, porque quando a gente fala que chega no Detran, é porque já virou processo administrativo. E aí você vai ter custo com advogado para fazer defesa, enfim, é fora dor de cabeça, você caçado, não vou. Então, eu sempre falo que o melhor remédio é a prevenção, né? Depois que aconteceu. E como que a gente previne? A mesa de análise, por exemplo, é uma ferramenta que pode ser usada para inibir esse tipo de coisa. Até porque, ó, eu até falo, se você pega uma ferramenta onde você faz as análises, e aí você chega no final do mês e tem um relatório, ó, tais vistoriadores fez tantas vistorias, qualidade assim, ó, aqui esse vistoriador tá errando mais nisso, aqui esse vistoriador tá errando mais naquilo. No final do mês, o gestor ele vai ter lá um relatório e vai poder tratar de forma preventiva. Fala assim, galera, vem aqui, Joãozinho, vem aqui, ó, vê que você tá com problema aqui, dificuldade para entender sobre isso filme. Vamos estudar? Ó, você aqui tá com dificuldade para entender sobre suco de pneu. Vem aqui, vamos estudar. Então, isso tudo faz parte da gestão. Então, quando você tem ferramenta, tem informação, você trata ela. Então, isso é o que eu recomendo. A prevenção é o melhor caminho. Legal. Mas hoje uma mesa de análise, vamos supor, para o serviço de vistoria de transferência, ele vai fazer uma análise do processo como um todo? Ou ele vai analisar as fotos que são registradas ali, as principais, aquelas 6? É que assim, depende do serviço que você contrata. Entendi. Existe a mesa que olha o todo, que olha Motor e chassi. motor e chassi, que olha até às vezes a panorâmica, para ver se o veículo tá lá. E aí, com essa tecnologia que tá vindo na portaria 47, isso tudo vai ajudar. E aí a análise será mais rápida. Mas sim, olha, ó, ó esse chassi aqui tá fora do padrão da montadora. Tem certeza que tá aprovado? Olha de novo. Ó, verifica isso daqui, verifica isso aqui. Enfim, então existem, porque o analista que tá lá, ele é um cara experiente. Então ele já teve lá na ponta. E hoje tem a tecnologia a seu favor, a inteligência artificial. Então, inclusive, a gente tem até uma ferramenta que trata exatamente disso. Ela é bem parecida com o que é pedido na auditoria, só que ela agrega com essa questão da mesa de análise, que vê a informação antes de você integrar para o Detran, é verificado e tem os apontamentos. Alguma inconsistência ali que a IA entendeu e ficou com dúvida, alguma coisa nesse sentido, aí sim vai para o analista fala, pô, peraí, volta. Ou não, isso aqui tá certo, segue. Então, é o que eu falo, a galera tem que aproveitar as tecnologias para poder se prevenir. Porque a dor de cabeça depois que aconteceu, ela é muito grande. E a fiscalização tá em cima. Nem sempre dá para resolver. Nem sempre dá para resolver, exatamente. Legal, vamos pro nosso primeiro intervalo aqui, tomar um cafezinho, tomar uma água, pra gente voltar com o gás todo na hora. Daqui a pouco. Ó, você que tá acompanhando a gente aí, segura 2 minutinhos que a gente já volta. Fala galera, foi rapidinho e voltamos com o nosso segundo bloco. Bom, Danilão, a galera tá com muita dúvida sobre a questão dos serviços que estão aparecendo lá já no portal credenciado, né? Então a gente tem a vistoria de identificação veicular, a vistoria de segurança e vistoria estrutural. Tu consegue explicar pra gente cada serviço e os valores deles, se possível? Claro, com certeza. Inclusive, se é uma dúvida recorrente, tenho recebido diversas ligações, mensagens, do pessoal, pô, Danilo, dentro desse leque aí das classificações que foram colocadas, qual que é a vistoria de transferência, qual que é a vistoria de regularização do veículo, qual que é a vistoria para baixa? Então, assim, pessoal, vamos lá, vou tentar ser bem claro e objetivo, direto ao ponto. Vistoria de identificação veicular é a famosa mera vistoria veicular, aquela que é feita em pátio, leilão, para realmente constatar ali que o veículo é o veículo, enfim. Então, é uma vistoria bem simples, é a famosa mera, que é usada nos pátios dos leilões. E aí, ó, consultando aqui a tabelinha, o repasse para ECV é de R$ 73,96 para esse serviço. Tá? O segundo aí é referente à segurança veicular. Segurança veicular, ela é aquela que a gente já conhece, que é o recorrente, que é a vistoria de transferência.
Tá? Então, a vistoria de transferência, a vistoria de regularização da infração, enfim, todas as vistorias que envolvem questão de segurança veicular, ela se classifica nesse item aí. E o valor que será pago para a ECV é de R$ 147,92, onde tem o maior volume de vistoria para as ECVs. E a terceira, que é a vistoria estrutural, é aquela famosa vistoria PMG, para classificação de danos, pequena, média e grande monta, que tem depois lá tem a assinatura do engenheiro, endossando as informações do laudo. E essa vistoria, a ECV será remunerada em R$ 103,54. Então, espero ter sido bem claro o objetivo, explicando cada uma, trazendo para o dia a dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa vistoria estrutural aí que ela vai ser utilizada para questão da processo de classificação de monta. Antes essa vistoria ela não vinha para a ICV, correto? Quem fazia essa vistoria era o próprio agente de trânsito, guarda rodoviário. Na verdade, o que acontece? Sim, as ECB sempre fez esse serviço. Algumas empresas eram credenciadas na portaria 417, que tratava desse tema. E para você atender esse nicho, você precisava ser uma ECB. Então, você credenciava ali a sua ECB e depois você atendia aos requisitos da portaria antiga, a portaria que foi revogada 417, para poder prestar esse serviço. E aí, qual que é o nuance ali dessa portaria? O que ela pedia? Ela pedia uma responsabilidade técnica, ou seja, um RT, um engenheiro mecânico assinando esse laudo. Então, na verdade, esse trabalho ele sempre foi feito pela ECV. Só que como não é divulgado, apenas poucas, né, se não me engano, há um tempo atrás tinham 20 empresas que faziam esse trabalho de classificação de monta. Eu ia te perguntar justamente isso, porque São Paulo a gente chegou a ter, 2.200, 2.500 empresas de vistoria cadastrada. E você me relembrou agora essa portaria, e eu lembro que eu ia falar para você que a gente não tinha nem 50. Você tem a informação mais apurada, a gente não tinha nem 20 empresas, né? Isso aí. Então vamos lá, mas hoje eu consigo me habilitar para fazer esse serviço? Consegue, tem no portal lá tanto que quando você vai fazer a integração no portal, na última linha lá tá o serviço que você vai prestar. Aí você clica e aí você vê sim vai estar apta a poder prestar esse serviço. E aí tem a questão do requisito técnico que é o engenheiro, a assinatura do engenheiro. Essa parte não está tão clara na portaria 47, é uma coisa que o Detran ainda deve de trazer para o mercado, como que vai tratar, como que será essa questão do engenheiro, mas todo e qualquer CV pode fazer esse trabalho sim, e ela tem qualificação. Mas não sei se você já tem essas informações. Mas aqui então eu vou ter que contratar um engenheiro, vou ter que ter ele dentro do meu quadro de colaboradores ali. Mas você imagina, hoje você ter um engenheiro contratado é um custo extremamente elevado, certo? Será que o Detran vai permitir que, por exemplo, seja feito um contrato PJ, alguma coisa nesse sentido, ou vai amarrar da mesma forma que é feito com os historiadores e ter que ser no CLT? Olha, se a gente basear com a 417 é contrato. Normalmente é um contrato. Na 417 ela pediu um contrato de vínculo, não exatamente CLT. Eu acredito que deve seguir a mesma linha. Não deve de mudar. O que deve de mudar é a questão de rastreabilidade. O engenheiro assinou? Tá. Cadê a biometria dele? Deixa eu verificar se o engenheiro é o engenheiro, né? Tá assinando, tá lá. Entendi. Então eu acredito que o que vai acrescentar aí é mais questão de rastreabilidade, segurança e fiscalização mesmo do processo. Você vê, na época que saiu essa portaria, eu achava que você tinha que aderir a alguns equipamentos. E além da questão de Sim, contratar o engenheiro, engenheiro. que acabava, de certa forma, por exemplo, eu não consigo enxergar nem demanda disso, né? Mas é porque eu nunca trabalhei com isso. Talvez tenha bastante, Tem né? muito. Não, mas legal, tá aí uma dica aí É uma dica. para quem reclama aí que tá apertado, que é um serviço só, mas uma possibilidade de você tá correndo atrás de novas demandas, na é verdade? Exatamente, é assim, uma dica é dá uma volta nos pátios da sua cidade, dá uma olhada lá a quantidade de carros que tem. Então, na sua grande maioria é feita essa vistoria estrutural, Nos pátios. nos pátios de leilão. Entendi, entendi. Eu pensava que no do pátio de leilão
e seguradora, tudo, na minha cabeça era o Mera Também, que predominava. também. Então, assim, a mera, ela é a verificação lá do motor, do carro. A de estrutural esse carro aqui foi eh, classificado como grande monta. É grande monta, é média monta, pequena monta. Então, na verdade, são dois serviços que a ICV presta num pátio leilão. Então, Entendi. normalmente, quem faz uma faz a outra. Quem faz a mera faz a estrutural. Entendi. Legal, ó. Mais informação aí pra galera. E com relação à vistoria de segurança, se for o que vai na questão aqui, vai se enquadrar transferência, desbloqueio de infração, Isso. né? E baixa. E abaixo. E a da placa amarela também Sim, entra, né? sim. Tá, mas o formato da vistoria, o layout, o procedimento, provavelmente ele vai ser diferente. Hoje já tá sendo, né? Sim. O procedimento por exemplo, uma baixa de veículo. O que pede lá na portaria? A portaria ela pede a constatação da inutilização das placas e do chassi. Então, muitas vezes na vistoria você vai tirar foto do número da placa picotada e do chassi, que é a baixa do veículo. Então, não tem como você fazer uma vistoria igual você faz na vistoria de transferência para um caso desse. É porque a classificação, de acordo com a resolução 941, isso é uma regularização. Então, por isso que ele se enquadra, ele se classifica nesse serviço. Não que você vai ter que verificar todos os itens, pneu, não. Você vai verificar aquilo que pede na portaria mesmo. Eu ia perguntar, mas você já respondeu também. Muita gente até hoje acha que tem que levar o carro para fazer a vistoria de baixa. Não precisa. Essa vistoria você pode ir até o cliente, recolher lá a placa, fazer a utilização da placa, fazer a utilização do chassi, evidenciar e mandar o laudo. Tem algum conflito no caso do vistoriador estar fazendo essa descaracterização? Ou você acha que é viável que contrate uma outra pessoa? No caso, para fazer o recorte ali. Não vejo conflito. Não? Não. É muito pelo contrário, por isso mesmo que deixou a cargo das ICVs fazerem isso. E isso hoje o cara fez o recolhimento e ele armazena na própria CV. Não, ele não armazena, né? Tá? Ele vai recortar e descartar. É isso. Não precisa guardar? Não guarda nada. Tem gente que tá guardando. Ah, não precisa. Vai enquadrar e colocar na Aí a recomendação é descarta no local que é adequado. Empresas de reciclagem, que tem a certificação ISO 14000, para essa pessoa que está recebendo esse material, ela não use para outros fins. Entendi. Então tem que ter essa preocupação. Então, Outros fins colocar em outro carro. exatamente. Então, essa é a preocupação, porque ali a responsabilidade acaba passando para você. Então, você não utilizou esse carro aqui, ele não pode, esses elementos não podem aparecer em outro veículo, a responsabilidade é sua. Entendi. Então, na hora que você vai fazer o descarte, utiliza bacana e descarta através de um parceiro confiável e recomendo que tenha a certificação 14000, que é da ambiental. Pra também não descartar em qualquer lugar. Legal. Bom, vamos lá. Eu tinha colocado aqui no nosso roteiro para falar sobre o fluxo financeiro na prática, mas na verdade você também já falou, né? Fez toda a jornada do cliente aí desde do QR Code no site do Detran. Uhum. Ah, tem uma pergunta legal sobre isso, que muita polêmica. Por exemplo, eu sou um credenciado, certo? Tanto como CPF, tanto como o pessoa jurídica, certo? Eu vou lá, vem um cliente, um senhorzinho que não manja nada ali, entendeu? E eu vou prestar uma ajuda para ele, certo? Abrir ali o site do Detran, ele pede para entrar no Gov para fazer o pagamento? Sim. O pagamento, ele vai ser feito através do portal. Então, foi feito esse processo aí de todas as ECVs entrarem para o portal do credenciado, porque vai ter todas as informações ali e o cidadão, quando ele for pagar a taxa, ele vai acessar o portal, colocar os dados e gerar o token. Então, ele precisa, e sim, o portal ele é acessado através da conta gov.br. Mas legal, vamos lá. A pessoa não sabe acessar o Gov dela. Eu fui lá, abri através do meu Gov ou de algum colaborador da empresa que é um credenciado também como vistoriador. E na hora de fazer o pagamento, vai fazer através da pessoa, Sim. certo? Vai usar o QR Code dele, o banco dele para pagar. Isso pode me gerar algum problema futuro? O Detran pode entender que eu estou manipulando o mercado de alguma forma?
Não, não tem, faz parte do processo de vistoria. Você está, na verdade, auxiliando o cidadão numa dúvida, como Sim. você colocou bem, um idoso, às vezes ele não tem um contato ali com a tecnologia, você prestar uma ajuda, eu não vejo conflito, não vejo problema nenhum, até porque ele já tem a intenção de fazer a vistoria. E aí ele quer pagar a taxa para poder prestar o serviço, você está ajudando. Então Certo. não existe um conflito, não existe um interesse ali. Mas eu não posso fazer o pagamento. Não, aí ele tem que fazer o pagamento. Então, assim, você vai acessar lá, falar, ó, posso te ajudar a acessar. Ele faz o pagamento, ele gera a taxa, e aí ele vai chegar com o final. E aí você auxilia, não é fazer. O credenciado que faz o pagamento, ele vai então vai estar se colocando numa situação ali de risco. Sim, Tá. Eu tô te exatamente. fazendo essa pergunta porque eu lembro de uma época que tava dando um certo problema, por exemplo, o cara chegou com o carro lá, isso filme lacrado, espelhado, ah, precisa remover, certo? Ah, mas beleza, mas eu não sei fazer. Ah, o vistoriador ia lá tirar. E teve alguns casos que acabou dando problema, até que tinha uma recomendação que se fosse fazer a remoção no isso filme do carro na hora da vistoria, que fizesse fora da vistoria, o Sim, carro entrasse já sem o. É porque na verdade, sim, na verdade tava sendo ali mais uma cortesia, sim, né? Então, tipo, isso às vezes também, será que não pode ser enxergado de uma forma distorcida? O que seria uma cortesia também? sim. Entendeu? O que eu vejo que às vezes tem que tomar cuidado é de interagir de uma tal forma que, por exemplo, aí você vai lá e reprova o carro do cara. Aí ele vai fazer a reclamação que você pagou a taxa, que você. Então, tomar cuidado. Tem que estar bem. Ó, preciso de uma ajuda. Ajudar é uma coisa. É igual, por exemplo, você vai no banco, no caixa eletrônico, e o senhorzinho lá, às vezes, ele não consegue acessar o caixa eletrônico. Ele pede o quê? Ajuda do banco. Aí vem lá, ó, o pessoal do Posso Ajudar e auxilia ele, mas quando ele vai colocar a senha, a pessoa se afasta, enfim. Então, é basicamente isso, é auxiliar. Olha, tirar dúvida, acessou, agora o senhor vai fazer isso. É basicamente isso. E não fazer pagamento, não, sabe? Isso aí corre, diz que isso aí depois pode trazer dor de cabeça. Fala até pro cliente mesmo que reclamar, que depois você vai avaliar o veículo dele, vai reprovar, ele vai criar algum motivo. Então você tem que evitar esse tipo de situação. Até Legal. porque não é ele que vai te pagar, quem vai te pagar é o Detran. Entendeu? Então é só essa atenção aí que precisa ter. Pensando dessa forma, então, o cliente não é o consumidor final. O teu cliente é o Detran e Exato. tu trata bem o cliente do Detran, que é o Exatamente. consumidor É final. isso aí. Ó, vamos falar agora sobre reprovação. Hoje, quando você tem uma vistoria reprovada, você tem 30 dias para estar regularizando, voltando na empresa de vistoria, aí você vai fazer gratuito, né? E você refaz o procedimento todo. Pelo que eu tava vendo aqui, vai ter algumas alterações. Uhum, Você pode falar pra gente aí claro. sobre isso? Bom, de 30 dias vai para 15 dias. Então, o veículo foi reprovado. O cidadão tem 15 dias aí para poder voltar, né, regularizar o veículo e voltar na vistoria. A portaria ela não fala em quantas vezes ele pode ir lá e voltar e fazer de novo o veículo, né? Foi reprovado, arrumou, aí reprovou de novo. Então, assim, o que fala é que ele tem 15 dias para regularizar. Passou dos 15 dias, ele tem que pagar a taxa de novo. Entendi, entendi. E tu sabe como que vai ser esse procedimento? Ouvi dizer que deu uma mudada também. Parece que quando o veículo retorna, você não precisa fazer o procedimento de ponta a ponta. Parece que vai ser só a parte que gerou Que a foi reprovado. reprova. Olha, isso não está bem explícito no processo na portaria. O que que acontece? Isso aí é uma opinião, tá? Quando você faz uma vistoria e reprova o veículo, e aí depois você só olha aquilo, cara, o que que acontece? O que garante que não mexer em outros componentes? Existe esse risco. Eu falo por experiência que a gente tem nas ITLs. Quando vai lá, faz a inspeção, foi reprovado, enfim, e aí quando volta, olha-se outros itens, não todos, mas outros itens fundamentais que podem impactar. Então, assim, eu entendo que a galera, pô, mas aí eu quero olhar só vou olhar o que foi reprovado, ok, economiza tempo e tudo mais. Mas aí a gente tem que sempre pensar na segurança do seu processo. Esse carro, beleza, foi reprovado, um exemplo, a lâmpada. Mas será que o pneu, quando ele veio, tá com o pneu de acordo também? Então, essa é uma questão que, opinião minha, que deveria fazer. Olhar, e principalmente os itens principais, não só aquilo que foi reprovado. Opinião minha de experiência que eu tenho no mercado.
E o que você diz pra aquela empresa que tem o costume de não fazer o carro quando tem alguma coisa? Ah, vai lá resolver e depois tu volta aqui. Olha, ele é um cara que tá atrapalhando muito o nosso segmento. Porque assim, a ECV, o indicador da ECV é a reprova. Então, eu venho com uma lanterna queimada. Ó, amigão, nem vou abrir a vistoria. Vai lá, troca a lâmpada e volta. Cara, faz a vistoria, aponta, gera estatística. É igual, por exemplo, né? A gente vai conversar com a polícia, né? Eles falam, faz BO. Porque se não faz BO, não gera estatística e aí a gente não consegue atuar de uma forma inteligente. A vistoria veicular é a mesma coisa. Se a gente não viu, pô, reprova o carro do cliente. Faz parte do processo. E aí ele vai lá, vai arrumar, vai trazer e pronto. Ou seja, se gerar estatística, você valorizou o seu trabalho. Vou te dar um exemplo. No Mato Grosso do Sul, existe uma cultura muito forte lá, eles reprovam. Se você puxar os índices, o índice que mais tem reprova é no Mato Grosso do Sul, porque lá eles têm uma cultura, tá com a lâmpada queimada, reprova. E o legal lá, porque assim, eles não dão o resultado ali na hora pro cliente. Dá um protocolo e o cliente depois vai acompanhando o resultado. Entendeu? Então, muitas vezes a ECV, ela evita de reprovar, porque fala, pô, o cara vai vir brigar comigo. Cara, faz parte do negócio. Você tem que ter o jogo de cintura e conduzir. Fala, ó, é meu papel. E outra, eu sempre até brinco e falo, tem que deixar claro pro cliente que não é você o decisor final, é o Detran. Isso aí vai pra lá, eles vão analisar. Pode ser que eles peçam pra eu refazer, assim como acontece. Ó, refaz lá, a foto não tá legal, isso e aquilo, enfim. Então, eu recomendo fortemente que seja reprovado, né? E seja mostrado os serviços, a responsabilidade e a importância do processo de vistoria. Porque o que vale é a estatística. Quantos veículos são reprovados no estado de São Paulo? Quais os motivos? Isso é importantíssimo. Entendeu? Esse é o nosso entendimento. Legal. Aí é a dica pra quem tá trabalhando É. de forma equivocada. Tem muita gente também que fala da questão da segurança, né, cara? Mas, tipo, pô, o cara que tá no Mato Grosso, velho, será que tem um cara que tá correndo mais risco que esse cara? Na verdade? Não é, exatamente. Bom, questões de nota fiscal. O pessoal tem dúvida. A taxa é 300 e pouco. Emito a nota no valor cheio. Não. Pessoal, é o seguinte: o cidadão que paga a taxa, ele paga a taxa cheia. Então a ECV, aqui no caso, deixa eu só recordar aqui, ó. No caso da vistoria de transferência, a ECV vai receber 147,92. A ATI vai receber a parte dela e a auditoria a parte dela. Cada um vai emitir a nota do seu respectivo serviço. Então, a nota fiscal que a empresa de vistoria tem que emitir o valor é o valor da vistoria, do que ela vai receber do Detran, não da taxa cheia, não faz nem sentido. O imposto que você vai recolher é com base no seu serviço. E essa nota fiscal ela vai ser emitida para o Detran. Ah, para o Detran. Porque quem está te pagando, quem está recolhendo é o Detran. Então, o repasse para você receber é que nem um cliente normal. Para você receber do cliente, você não tem que emitir nota, ele paga com base na nota fiscal emitida. Sensacional. Né? Legal pra caramba. Pô, uma questão que, ó, eu mesmo não tinha parado pra pensar nisso. Na minha cabeça que eu já tava programando, eu ia fazer de que forma? Fazer o valor que, que compete a nós, mas tava pensando em fazer pro cliente final. Por questão contábil, né? Onde entra tudo, né? O ativo e o passivo. Então, assim, o Detran recolheu todas as taxas. Ok, vamos pensar no caixa do governo. E o Detran que gera a nota fiscal pro consumidor Ele final. não gera nota fiscal porque taxa não gera nota. Não gera. Não tem nota. Entendi. Então, ele não gera nota. Então, ele vai pegar e vai fazer o split de pagamento, vai repassar. E aí, você, como prestador de serviço, você precisa emitir uma nota. E por que emitir a nota para o cidadão? Então acabou aquele esqueminha que os caras faziam, né? Tipo assim, vai que nem. O cara cobrava mais baratinho ali porque ele não tirava nota fiscal ou tirava de R$ 10, não registrava o colaborador. Então, assim, não tem como tu emitir uma nota de valor mais baixo pro Detran. Porque ele tá te pagando, ele sabe quanto foi. A Exatamente. hora que tu mandar pra ele no valor inferior, ele fala, Não vai nem beleza. receber. Ou Exatamente. já Ah, passa pro prédio do lado. exatamente. Exatamente. Legal, legal. Bom.
Tem mais alguma dica, assim, nessa parte da nota fiscal que tu acha importante trazer pra galera? É assim, a galera tem que estudar, principalmente a gente olhando para o cenário do Brasil e a reforma tributária, acredito que a grande maioria não tem esse hábito de estudar essa parte tributária, porque a partir do momento que a portaria 47 entrar em vigor, você vai pagar imposto. Então não vai ter o jeitinho igual você falou. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que procurar uma contabilidade séria que entende do assunto e te direcionar. Ainda vale, porque a maioria das recebências é do Simples Nacional. Ainda vale a pena ser do Simples Nacional? Qual que é o melhor enquadramento para você pagar menos imposto? Existe uma estratégia para isso. Então a dica que eu dou é procura aí um contador, uma empresa de contabilidade, o seu contador, e sempre falar, ó, amigão, ó, contador, a partir de agora a gente tem que recolher aqui, ó, de todas as vistorias, o valor é esse daqui, o volume é esse. Aí ele vai fazer lá um cálculo de faturamento e vai ver se compensa você continuar no Simples Nacional, se não compensa, enfim. Hoje a gente tem mais ou menos umas 2.000 empresas, ou já baixou? Tem 2.000. 2.000? E São Paulo faz mais ou menos uns 500 mil. 600 mil vistorias por mês, em torno, em média, né? Ó, a média de vistoria seria, se cada uma trabalhasse com um número igual, né? Seria de 300 vistorias para cada empresa, Sim, certo? certo. Vamos colocar aí que o cara vai trabalhar fazendo só vistoria de segurança, certo? Hã? 147,90 que você falou, né? Sim. 44 mil, certo? Para o cara permanecer no Simples, ele tem que até 4 milhões aí, É. Vezes 12, né? Vezes 12, meia milha. tá bem abaixo. É. Hoje, vamos falar a verdade, é difícil ter uma empresa que ela vai se enquadrar, que para ela vai ser vantagem, Só que tá assim, ó. fora do Simples. Então, mas vamos lá. Tem uma outra vertente que é o seguinte. O Thiago ele tem uma ECV e 500 mil, mas aí o Thiago ele tem mais 4 ECV, 6 ECV no seu CPF, e aí ele soma o Simples. Ele pega todas as empresas, soma e verifica se você ainda tem o direito ao benefício do Simples. Entendeu? Então, por isso que eu falo, olha, porque às vezes a galera tem mais de uma unidade, duas, três unidades, e ele é somado. Então, se é 4 milhões, por exemplo, tiver 5 empresas, já pode correr o risco de perder o benefício. E assim, e a gente fala sempre do Simples Nacional. Dependendo do tamanho da sua operação, do tamanho do quadro de colaboradores que você tem outros enquadramentos que você paga muito menos imposto. Principalmente agora com essa reforma tributária. Então, o que eu sugiro, o que eu recomendo é estudem, procura o contador, faz um estudo de questão tributária. Eu sei que o brasileiro às vezes não se liga muito a essa questão do imposto, mas é importante. É É que na importante. verdade hoje até o próprio contador, né? A maioria dos contadores, se ah, tu procurar assim para ser o presumido ou o real, o Uhum. próprio cara não quer fazer, né? Porque é muito trabalhoso. É assim, eu vou falar dos parceiros que eu tenho. A gente faz um acompanhamento assim. O meu contador é o contador dos meus clientes. Sempre quando que a gente procura uma contabilidade, eu falo, ó, faz aqui porque ele entende. E com ele não tem isso. Vai pro. Normalmente existe uma restrição ali pro real, né? Porque o real que dá mais trabalho, o presumido até menos. Mas assim, se você olhar a carga tributária, às vezes o presumido, ele é melhor, às vezes o real, ele é melhor. Principalmente a operação de vistoria veicular, que é uma operação simples, não tem muita complexidade, entendeu? Então, o que eu vejo é o seguinte, tem que ter um parceiro ponta firme que esteja atualizado ali para poder te orientar. Sim, existem os contadores que não têm entendimento nenhum de presumido, nem de real, ele sempre vai falar, não, fica no simples. Eu já vi vários casos. Que é mais emissão. Agora o cara vai fazer emissão Só emite nota, faz uma folha de pagamento e já era. Então ele não se preocupa com a parte de imposto. E agora, em função até do portal do credenciado, que pede todas as documentações, né, a gente teve a experiência agora. Ó, tem até tal dia para poder subir a documentação no portal. Acho que era dia 31 de dezembro, depois prorrogou até dia 1º de fevereiro. Que a galera tava correndo atrás, aí a gente puxava as certidões, tinha alguma pendência gigante. E às vezes ele nem sabia. Por quê? Porque não há um acompanhamento.
E agora precisa, porque senão uma fiscalização no portal lá na hora de você atualizar, teve alguma pendência, o seu credenciamento corre risco. Então isso é importante, esse acompanhamento, ver se as certidões estão em dias, seja ela de fundo de garantia, INSS, imposto sobre serviço, né, no nosso caso das ECVs. Então esse acompanhamento, ele é fundamental. Aí volta naquilo que a gente tá falando. O empreendedor, dono da ECV, ele não tem que focar só na parte da operação, ele tem que ter a gestão. E gestão de imposto, de tributos também faz parte. E ele tem que ter essa visão. E elaborar uma estratégia. Legal, boas dicas. Bom, agora vamos falar sobre a parte que você tinha comentado para os grandes grupos, né? Bancos, que eles vão ter uma forma facilitada ali para tá fazendo o pagamento das taxas. Então, isso aí eu tenho uns clientes que atendem, grandes companhias, seguradoras e, sei lá, normalmente ele recebe um lote de 200, 300, 400 veículos para fazer a vistoria. E aí eles me perguntam, Danilo, eles vão ter que entrar e emitir carro por carro? Olha, a informação que eu tive, sim, eles vão ter que entrar, por quê? Eles vão ter que entrar no portal e fazer o cadastro de todos os veículos e pagar a taxa. Pronto. Quando ele vai fazer, aí é gestão dele. Mas para fazer a vistoria, primeiro ele tem que pagar a taxa. Ah, mas ele vai ter que lançar 200 carros? Sim. E aí, eu como empreendedor, eu já vejo o quê? Uma oportunidade. Então, poxa, meu cliente... Gerenciar para ele, vai Exatamente. vender o gerenciamento. Entendeu? Então, eu sempre olho, sempre pro lado positivo. Pô, mas aí vai criar um trabalho pro cliente. E aí, pô, 200, então, peraí. Eu posso trazer uma solução para ele. É uma dor que ele vai ter, ele ainda não sabe. Então, você já se prepara, se antecipa. Isso é empreender. Não fazer do limão a limonada. Poxa, legal. Aí eu passei isso pro nosso cliente. Falei, ó, por que que isso é um oportunidade de negócio, cara? Então você já pode até trabalhar isso com o seu cliente, falar, ó, a partir de tal dia você tem que entrar no portal e tal. Aí o cliente vai falar, pô, mas eu não tenho mão de obra. A gente faz trabalho, dá para agregar, é isso, a gente tá, empreender é isso. Porque normalmente a gente quando entra no mercado regulamentado, a gente se acomoda só com um básico ali, o arroz e feijão, só a vistoria de transferência. Não faz um algo a mais, que isso que diferencia. Eu tenho, por exemplo, eu tenho clientes que tinha lá, faz até a vistoria de transferência, mas hoje o lucro dele é trabalhando com vistoria cautelar, outro tipo de vistoria, que agrega, vistoria, por exemplo, hoje o pessoal nem chama, não é vistoria, é os car hunters. Então, assim, hoje eu vejo empresas de vistoria veicular que prestam serviço, porque ele já entende. O cara quer comprar um carro e precisa de ajuda. Poxa, você já tem as ferramentas, tem um conhecimento, é uma oportunidade de negócio. E você depende só de você, não depende do governo, não depende de regulamentação. Participei de uma imersão da Vistoria Gol, Rodrigo Moronta, parceiro, e tinha um pessoal de fora, Brasília, Goiás, Minas Gerais. E o que eu percebi, cara? Aqui em São Paulo, geralmente, o nosso carro-chefe é o transferência, entendeu? Por mais que o cara tenha uma boa demanda de cautelar, geralmente é o transferência igual o Sim. carro-chefe. Porque assim, vamos lá, pensa nessa dinâmica. O carro tá entrando, o cara vai fazer uma cautelar, uma vistoria para transferência para entrada e uma vistoria de transferência para saída. Sim. Certo? Hoje provavelmente vai mudar essa dinâmica na hora que tiver o Renave, Sim. todo mundo cadastrado lá, que o pessoal também tá fazendo uma fiscalização enorme Sim. para conseguir colocar o pessoal dentro, né? Entendeu? Então, assim, tipo, 2/3 da demanda era de GCV, entendeu? E essa galera, não. Tem lugar, tinha um rapaz também, acho que ah, Juiz de Fora, não lembro, mas que cautelar, Cautelar. só cautelar. E outros serviços, Sim. que não são de Tem um transferência. leque muito grande. É pensar fora da caixa. E aí o que eu venho passando para as pessoas que entram em contato comigo, poxa, vai mudar e vai acontecer isso aqui, cara, vamos pensar sempre pro lado positivo, vamos ver onde a gente pode melhorar, onde a gente pode aproveitar a oportunidade, fazer do limão a limonada. Então, tudo quando ele vem essas demandas para mim, eu sempre tento canalizar pro lado positivo, trazer, empreender. E a empresa de vistoria, ela tem uma série. Então, pode fazer uma perícia, você pode se cadastrar como um perito judicial,
por exemplo, né, na sua área, você pode ser no Car Hunter. Então tudo isso agrega. Eu tenho um colega, por exemplo, que ele é Car Hunter, ele cobra 10% do valor do carro. É um carro lá de 200, 300 pau. Quantas vistorias você tem que fazer para ganhar o que ele ganha? Para fazer um trabalho. Então, o que a gente que eu tento passar pra galera é volume nem sempre é o melhor cenário. Aí joga o volume lá no alto e o preço lá embaixo. Ou seja, você produz muito, aumenta o seu risco e chega no final, a última linha lá desse tamanhozinho. E aí, como o seu risco é maior, a chance de você pagar um carro é muito grande. Então, e agora, por exemplo, o cara que faz 500 vistorias, tô dando um exemplo, e cobra, sei lá, R$ 80 na vistoria. E o cara que faz 200 vistorias e cobra 150 na vistoria. O segundo, ele tá fazendo menos risco, porém a margem dele é muito maior, menos dor de cabeça. E quando a gente fala de volume, a gente aumenta até custo de estrutura, tem que contratar o historiador, enfim. Então, é isso que a galera precisa entender. Já vi uma pergunta que é assim, se tu fizer 500 vistorias, 500 vistorias a R$ 100, ou se você fizer 1.000 vistorias a R$ 50, qual que é a diferença? Se dá na mesma? É, sim. Só que menos esforço, menos risco, qualidade de vida. A gente tem que olhar para tudo isso. É a visão que falta hoje Sim. pro pessoal que tá à frente das ECVs, né? Eu fiquei com uma dúvida aqui da nota fiscal que eu vou te perguntar. Claro. Ainda vai ter esse prazo de 15 dias ou simultâneo? Fez o serviço, tira a nota. Então, isso aí não está definido ainda. Essa parte, tanto que a informação que eu tenho é que o pagamento será feito até 24 horas, então ainda estão decidindo como é que vai ser feito, se vai ter que gerar a nota na hora, se pode emitir a nota depois, isso aí é uma coisa ainda que tá... Era legal, né? Se vinculasse, nossa, cara, se vinculasse o pagamento à nota fiscal, A ideia é essa. sensacional. Fez, emitiu nota, recebeu. Feliz, Sensacional. é que é o correto, porque... E emitiu abaixo, não recebeu. Exato, não recebe. Exato, é isso aí. A ideia é essa, né? Para fazer a roda girar, você fez a vistoria, emitiu a nota, recebeu. Não emitiu, não recebe. Legal, vamos avançar aqui. Vamos. Com relação ao vínculo dos historiadores, a gente tem percebido que muitos historiadores cadastrados anteriormente, eles ainda não receberam a solicitação de vínculo conforme as novas diretrizes. Isso aí seria devido a quê? Então, o portal do credenciado, ele tá passando por ajustes. Porque realmente você colocar 2.000 empresas no portal com diversas informações, imagina, centenas de vistoriadores. Infelizmente, nem todo mundo está conseguindo concluir esse cadastro do historiador, não gera o vínculo, né, para ele aceitar lá no final. Aí, qual que é a resposta do Detran? Monitora, porém, se você deu entrada na documentação dos seus historiadores e ainda não teve a devolutiva do Detran, esse historiador não vai ser inativo, porque a responsabilidade está com eles, tá? Por quê? Porque hoje ainda o portal ele não está integrado ao e-Vistoria, que é o sistema que gerencia a vistoria, o historiador e tudo mais. Então, por enquanto, até eles ajustarem o sistema, vai rodar do jeito que está. Mas acredito que em breve essa situação já será resolvida, até por causa da nova portaria, que já está com tudo rodando, né? Sim, mas por exemplo, o cara que ele ainda não tá com a empresa cadastrada no portal. Eu particularmente hoje eu tenho 3 empresas, 2 empresas que não estão, Uhum. certo? Que tá em processo, Sim, tá em análise. E eu não consigo mexer. não consegue incluir o historiador. Isso mesmo, Quando você finalizar o seu processo de integração ao portal, aí você vai ter disponibilidade para poder colocar o historiador. É entendi. isso aí. E o que você falou aí sobre essa questão de alguns cadastros que não estão dando certo, eu tive alguns problemas também. E o que que eu fiz? Eu tirei o cadastro lá, fiz de novo, aí foi. Às vezes dá certo. É, Fica a dica, né? fica a dica. Fica a dica. Ahn, processo ser automático do desvínculo. Não, na verdade, toda essa parte é manual, né? Vai ser É, conforme é. você manipular direto no portal, né? E com relação à vistoria móvel, como é que vai funcionar?
Então, a vistoria móvel, o pessoal me pergunta, tá, e o deslocamento? O deslocamento fica a responsabilidade de cada ECV negociar com o seu parceiro. Então, na portaria não especifica nada. O que especifica é o serviço. Então, se você vai fazer um serviço de transferência, vai ser aplicado a tabela. Agora, com relação ao deslocamento, cada ECV vai tratar direto com o seu parceiro. Combinar alguma coisa. Falar, ó, o deslocamento é esse daqui, enfim. E aí tá aberto, não tem tabela, não tem nada. Então fica a critério da ICV a negociação entre o parceiro. Precisa comunicar isso pro órgão de alguma maneira? Por exemplo, ó, vou estipular um valor aqui e tem que passar alguma coisa para eles ou... Não, não, isso é um acordo entre a ICV e o cliente, o parceiro que te contratou ali para poder atender a demanda dele no pátio dele, né? Então, esse é um acordo, é um acordo comercial que você vai fazer, não precisa, o Detran não precisa ter essas informações. O que ele vai, a única coisa é qual que é o serviço e vai aplicar a tabela, o expediente de pagamento. É isso. Legal. Bom, vamos dar uma pulada aqui agora. Vamos falar sobre essa portaria. Portaria não, ainda por enquanto é uma PL, né? Do Fausto Pinato que tá encabeçando, se eu não me Sim. engano. E que ela tá gerando muita polêmica, não é verdade? Tá, porque assim, da forma que estão divulgando, não é qual que é a intenção da PL. O que eu gostaria de ressaltar com relação à PL, a importância dela para a sociedade como um todo, é o que a gente estava falando lá atrás, com relação à padronização das vistorias em todo o Brasil. Porque lá no CTB, ele fala, tem que fazer a vistoria, ok. E aí coloca que cada Detran é responsável por isso, ok. Aí cada Detran faz da forma que acha que é legal. E aí, por exemplo, a gente pega o estado do Paraná e Rio de Janeiro, por exemplo, que não tem ECV, é onde tem o maior índice de fraude, de fico colado e tudo mais. Você padronizando, colocando uma lei, falar, não, ó, a vistoria precisa ser feita dessa forma, o padrão da vistoria é essa daqui. Todos os estados precisam seguir esse padrão. Então, a ideia da PL Central é padronizar para poder o cliente, o cidadão, ele comprar um carro no Paraná tranquilamente, sem ficar com receio de, será que o carro é bom ou não é? Comprar no Rio de Janeiro, comprar em São Paulo, comprar em Minas Gerais, porque ele sabe que o padrão é o mesmo. É igual a história do McDonald's, né? Você vai comer um Big Mac aqui em São Paulo, é o mesmo lá em Minas Gerais, é o mesmo lá em Pernambuco, a vistoria também. E hoje não, hoje a vistoria aqui em São Paulo é feita de uma forma, em Minas Gerais é feita de outra, até mesmo sendo CB, mas existem as peculiaridades. Enfim, no Mato Grosso é feito de uma outra forma. Então a ideia é o quê? É pegar o melhor de cada um e padronizar. Que hoje eu vejo que o melhor modelo é esse da portaria 47 que o Detran implementou. Eu acredito que por ser o maior Detran da América Latina, esse negócio rodando, e eu acredito que já deu certo, os demais estados vão aderir a esse modelo. Só que isso depende muito da gestão de estado para estado. E aí o cidadão, no final, que paga a conta. Então, se você tem uma lei que precisa seguir uma padronização em todo o país, acabou. Você garante segurança no trânsito, evita acidente, tira carro que não é para circular da rua. É isso, é sobre isso. Evitar você comprar ou adquirir. Imagina você comprar um carro, depois você vai descobrir que é clonado. Perdeu o carro. Né? No caso, você colocou. Será que vai perder agora? Vai. Ele comprou um carro clonado, um carro que não pode rodar. Entendeu? Então, a PL é para isso, é para proteger o cidadão. Só que a forma que estão colocando, enfim, colocar algumas situações e não é. Então, a essência que eu vejo que é importantíssimo é a vistoria ser padronizada. Tá? Então, é basicamente isso. E para a questão de finalidade de licenciamento, Então, lá fala de veículos, não fala de periodicidade, né? De quanto tempo vai fazer vistoria. Isso aí depois vai ser. Que é o que a galera tá falando, cara, quem tem carro antigo vai fazer vistoria todo ano. Não é isso. o pessoal tava falando bastante, eu não cheguei a... Eu li a portaria, mas não lembro. Mas o pessoal tava falando bastante de a partir de 5 anos de É. fabricação, que E... seria uma vistoria anual. não seria, depende, que assim, isso aí não tá definido na verdade, tá? Mas assim, veículo acima de 5 anos tem que fazer a vistoria. Aí, quanto tempo? Ainda não, e nem na lei vai ser definido isso. Acredito que
No segundo momento, vai ter uma resolução que vai definir. Ó, veículos de até 6 anos, a cada 3 anos vai fazer a vistoria, veículos acima de 20 anos, enfim. Acredito que vai ser depois pensado tecnicamente para poder abranger. Então, qual que é a ideia? Veículos acima de 5 anos vai ter a vistoria em algum momento para fazer o licenciamento. Quando? Ainda vai ser discutido. Entendeu? Mas na tua opinião, assim, o que que tu acha sobre isso? Tu acha que é válido? Eu acredito que é válido porque, assim, a frota brasileira, ela é bem defasada, até por falta de fiscalização. Aí o pessoal fala, pô, mas a galera lá que não tem condição, seu João tem um carro dele, o ganha-pão, ok. Vai ter que andar de bicicleta. Mas aí eu penso assim, e se ocorre um acidente? Faltou um freio, ele mata uma pessoa, cria um acidente grave, e aí? Vida a gente não pode bobear, cara. É zero tolerância. Então, se não tem condições de ter o veículo ali para poder se locomover, uma condição de andar, pelo menos para circular, porque se você olhar, o que que pede? É você ter o pneu, ter os itens obrigatórios em dia do veículo, é o básico, é para a sua própria segurança de que você que está conduzindo, quanto a pessoa que está lá, né, na via, seja o pedestre, seja o ciclista, seja o outro motorista. Então, é uma responsabilidade. Quando você pega um veículo, você é responsável por tudo. Então, o carro também é responsabilidade. Então, a gente tem que aprender a se planejar e se organizar melhor para atender a legislação. É o básico. E se você for na Europa, por exemplo, os veículos são inspecionados, entendeu? Regularmente. Por quê? Para garantir a segurança. E eles rodam muito mais. E lá, roda né? muito Você mais. vê veículo na Europa com 1 milhão. Exato. Exatamente. Por quê? Porque existe a mentalidade da prevenção. De novo, prevenir. O brasileiro está acostumado o quê? Depois que quebra, depois que rouba, ele fecha a É porta. a cultura corretiva. Corretiva. E isso é muito mais caro. Quando você previne, é mais barato. Só que a curto prazo, a pessoa fala: não, eu vou gastar para fazer uma troca de óleo agora. Não, eu vou esperar mais um pouco. Tá, mas e quanto que é para arrumar um motor, que fundiu um motor? Ah, não, Absurdo. vou botar qualquer óleo. Qualquer óleo, Ah, vou trocar com 10 mil, vou trocar com 20. com 20. Aí depois vai falar o quê? Ah, correia, amanhada óleo não presta. Aí Por quê? começa. Então, por exemplo, eu tenho um Fiesta 2007 que fica com meu pai, ele tem, sei lá, um pouco mais de 300, 400 mil quilômetros rodados. Eu troco o óleo a cada 6 meses, mesmo que não bate, cai cada 6 meses. Eu nunca fiz o motor daquele carro. Entendeu? Então, é a prevenção. Você investe ali, a prevenção é um investimento para você não pagar mais caro depois. Quanto custa uma revisão de troca de óleo? Ah, 200, 300 reais. Quanto custa para fazer o motor? 5 mil reais, por exemplo, dependendo do carro? Poxa, quantas trocas de óleo você tem que fazer para compensar? E fora dor de cabeça, fora o carro parado. Às vezes o veículo é o seu instrumento de trabalho. E aí esse carro vai ficar na oficina 10 dias, 15 dias e você sem trabalhar. Olha o prejuízo. Que às vezes a galera vai desenvolvendo essa mentalidade conforme vai passando por determinadas situações. Né? Exatamente. O cara que já teve que pagar um motor de um carro, que já ficou ali uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias sem o carro, o cara às vezes ele vai entender a importância de trocar o óleo ali conforme determina a fabricante do veículo. Exatamente. Não é verdade? É que aqui, ó, vou te falar, essa portaria eu acho que ela tá dando muita repercussão, né? Além do normal. Por quê? Porque o pessoal ainda tem, eu acho que um sentimento assim estranho com relação àquela controlar que teve em São Sim. Paulo e acaba meio que associando que vai ser da mesma maneira ou para a mesma finalidade, entendeu? Que na verdade não é isso, entendeu? E também tem o mimimi, né, cara? Que nem você vê ali muito político ali, o Kim Kataguiri falando bastante besteira, não. Eu acho que o cara ele não para estudar ali o que tá sendo proposto, e ele vai para o Instagram e ele fala, meu, ó, o que vai me dar mídia? O que eu vou falar que vai trazer seguidor, que vai trazer engajamento? Eu acho que a preocupação acaba meio que sendo essa, na verdade. Sim, ele tá lá para representar o povo, não para se manifestar não, né, trazer publicidade para ele se promover. O que que eu vejo, principalmente, eu frequento muito a Assembleia Legislativa, enfim, o deputado, cara, ele tem uma série de demandas.
Então chega a demanda para ele todo dia de diversos tipos de assunto. Então, humanamente possível o cara saber de tudo. Então, por isso a importância, que aí eu volto, da representatividade do setor junto à Assembleia, seja a Câmara, enfim. Para trazer, falar assim, ó, Kim, entendo, respeito a tua opinião, mas quer ouvir uma opinião do especialista? Eu sou do segmento, eu sou técnico. Vamos conversar? Deixa eu te mostrar. Eu te garanto que ele ouvindo, se ele, e eu acredito que ele tem boas intenções, ele vai falar, poxa, realmente, você tem razão. Vamos rever. Peraí, agora eu vou fazer aqui um videozinho, vou explicar, ó, agora eu conversei com um especialista, ele me explicou, realmente faz sentido, entendeu? Então, assim, o que eu acho, o que eu entendo, assim, é que às vezes falta ouvir a outra parte. Ouvir quem tá no mercado. Então, por isso que eu falo da importância da representatividade. De ter alguém lá e falar, ó, Kim, vem aqui, vamos conversar, ó, eu sou do segmento, sou especialista, ó, é isso, é isso, é isso, é isso. Porque, é, normalmente, quando vem nessa PL, tá bem polêmica, aí vem o lado negativo e aí ele vai ouvir só aquele lado, que é o interesse dele de ficar com o carro mesmo, irregular e tudo mais, e aí ele, pô, vai onerar o cidadão. Não é isso. Então é bom ouvir, é bom ter a oportunidade de ir lá e apresentar, ter o seu direito de informação, né? De passar. Que você falou essa questão da importância da representatividade do setor e aproveitar essa bandeira, né, para falar que, meu, eu sou um cara que hoje eu tô mais próximo ali do sindicato, né, sou um diretor regional, tenho me preocupado em dar as minhas contribuições para o sindicato, para o setor, e sou um cara que eu, de certa, admiro o trabalho que o Walter tem feito lá, né, às vezes eu vejo o pessoal reclamando nos grupos, eu falo, pô, gente, na mesma portaria que estava a demanda da autoescola, estava falando sobre a vistoria, Autovistoria. autovistoria, e, meu, a gente está aí, ó, crescendo, entendeu? De tanto tá dando essa moral pra gente aí de tabelar, entendeu? Sim. Na verdade, eu costumo fazer uma analogia que tinha muita empresa ali que tava já por aparelho, o Detran com essa portaria a ver com o É desfibrilador ali, ó, isso. bum, volta pro jogo. É isso. Então, assim, eu acho que é pra galera aproveitar, entendeu? Mas eu acho que ainda falta o envolvimento, o comprometimento, entendeu? De cada indivíduo com o coletivo. Sim. Então, tem muita gente ali que tá preocupada só em fazer o seu, entendeu? E botar o seu no bolso. E se todo mundo continuar pensando dessa forma, eh, a gente vai continuar dependendo de um, dois, três, entendeu? Que não é legal. Esse é o problema. E assim, eu vou dar a experiência que a gente teve. A gente fez um material sobre essa PL, né? Colocando no nosso Instagram. E, cara, assim, foi um vídeo que deu um engajamento gigante, só que engajamento negativo, porque as pessoas que estavam lá curtindo, comentando, são pessoas que estavam contra a PL. E, cara, a gente não via ninguém das ECVs defendendo. Então, assim, a gente vê muito o quê? Reclamação em WhatsApp, grupo de WhatsApp, ativista de WhatsApp é o que mais tem. Agora, defender o teu negócio aonde deve ser defendido, não tem. E aí isso mostra o quê? Fragilidade. Então imagina uma PL, se você pegar lá a PL, ou qualquer matéria, vai ter lá crítica. Poucas pessoas, e assim, é um segmento, hoje no Brasil tem um pouco mais de 5 mil vistorias veiculares. Brasil inteiro. Brasil, pouco Caramba. mais de 5 mil. E aí você coloca aí, quantas pessoas dependem disso, direta e indiretamente. E se cada um fizer um pouquinho, aí você vai ter uma representatividade muito bacana. Eu falo porque na rede social, por exemplo, zero. Agora, no WhatsApp, Google WhatsApp, reclamar, falar mal de quem tá fazendo, tem um monte. Vai agregar alguma coisa? Não vai, nem para ele, nem para ninguém. Quem vai perder é todo mundo. Então, eu vejo que existe essa necessidade da gente fazer um pouquinho. Cada um fazer o seu pouquinho, fazer o seu melhor, contribuir com alguma coisa. Entendeu? Não ficar só lá reclamando no WhatsApp. Então essa é a nossa visão. Só aí, a gente tá chegando ao final do segundo bloco, consequentemente ao final do nosso episódio. A gente tratou aqui de vários temas, né? Conversamos bastante, uma conversa legal, muito informativa e esclarecedora. Antes de finalizar, eu queria saber aqui se tem alguma coisa que eu tô deixando passar, que seja relevante, que você acha que vale a pena a gente tá falando aqui, trazendo para o nosso público. Olha,
o que eu tenho que passar a mensagem para os donos de empresas de vistoria veicular é ficar atento às mudanças, se adequarem às mudanças, fazer um bom trabalho, mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso valor. A gente está num momento de transformação política, né? Então, assim, é ano de eleição, existem os interesses, a gente sabe disso, assim, como aconteceu com as autoescolas, né? Como você bem falou no começo, foi um negócio que foi empurrado, tanto que eu descobri essa semana. Medida populista, totalmente. Exatamente, que nem essa questão das autoescolas. Aí, faz, beleza, o cidadão vai lá, escolhe, vai lá. Você sabia que você não consegue agendar a sua prova prática junto ao Detran? Você fez todo o processo por si só, sem a autoescola. Chega lá no final para agendar a prova prática junto ao Detran, você não consegue. Tem que ser um instrutor? Você precisa procurar uma autoescola. Então, ou seja, o cidadão ele volta. Por quê? Porque não foi preparado, não foi algo. O que aconteceu? Foi colocado de uma forma e não estudou o como, se isso mesmo, se tem validade. Então, aí trava lá, aí depende da autoescola. E aí? Então, É que isso aí é outro tema, né, cara? Que a gente, se a gente for aprofundar, seria é uma loucura. Eles pegam vai falar assim, não, nos países referência no trânsito, a autoescola ela realmente não é obrigatória, ou talvez não exista. Tá legal. Só que aí tu vai estudar, tu vai se aprofundar, Aham. né? Meu, aí tu vai ver, são países que têm uma cultura totalmente diferente da nossa, né? De comprometimento com a segurança, né? Os órgãos ali, eles fazem uma fiscalização, entendeu? Tipo, se você fizer alguma besteira ali, você vai ter uma punição severa. As estradas são mais preparadas, Sim, sim, principalmente, sim, tudo. tem tudo Então, isso. é todo um cenário diferente do Brasil. Pega uma medida totalmente, aí tira do contexto e traz É a pra mesma cá. coisa você pegar e falar assim, vou colocar carro autônomo para rodar aqui. Não tem como, a cidade não é preparada para isso, para rodar com carro autônomo, vai bater. Porque a gente não tem estrutura para isso. Bonito, tá todo mundo colocando carro autônomo aí na frota, legal. Aqui a gente não tá preparado ainda. Pode ser que lá no futuro, sim, a gente vai evoluindo, vai chegar lá, mas não é o momento. Então, eu vejo o seguinte, que são dados passos. E tem coisas que não é saudável você fazer dessa forma. Simplesmente tirando a fiscalização, e não dando o recurso necessário. Então, eu acho que a vistoria veicular hoje, né, ela é fundamental, é um instrumento importantíssimo para a sociedade, na segurança do trânsito. Então, o recado que eu quero dizer é o seguinte: valorize o seu trabalho, faça um bom trabalho, siga as leis, as portarias. Tenta ver também a questão da gestão da empresa, a gestão dos impostos, enfim, de tudo, financeiro, ande corretamente. É isso. Por quê? Aquele que faz da forma correta, ele vai colher o fruto. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Com certeza. Então, faz o seu. Mas o fulano, faz o seu. Ele vai colher o que ele está plantando. Faz o seu. Pronto. Eu tenho certeza, se fizer tudo, o único caminho que você vai alcançar é o sucesso. Acabou. É isso. Legal. Danilão, obrigado Valeu. pela participação. Uma Valeu. honra aí te receber aqui no nosso VistoCast. Com certeza aí trouxe esclarecimento para essa galera que está acompanhando a gente. E parabenizar, né, pelo teu trabalho aí à frente da Adex, pelo teu comprometimento com o setor. Sei que você é um cara que é extremamente comprometido com o ecossistema num todo. Que Deus continue abençoando a tua caminhada e dos seus aí. E antes da gente finalizar, dá um recado aí pro pessoal que está acompanhando aqui na tua câmera, deixa teus contatos aí e dá o teu recado final. Bom, primeiramente agradecer, Thiagão, pelo convite. De novo, sentir honradíssimo por participar desse bate-papo incrível, enriquecedor. A gente aprende também. E o recado é ter os nossos contatos, segue lá, @Adex Consultoria no Instagram, @Adex Consultoria. Nós temos também canal no YouTube, TikTok, enfim, segue a gente tem um trabalho muito bacana, onde a gente mostra todas as atualizações do segmento de vistoria veicular. Você vai se atualizar, tá por dentro de todas as novidades. Então, eu convido você a entrar e nos seguir lá, se inscrever no nosso canal. E é isso aí.
Show de bola. Bom, você que já vem seguindo o nosso VistoCast, você sabe que já passou por aqui Paulo Ricardo, não é o do BBB, do RPM, Paulo Ricardo da Boticcar, já teve por aqui Rodrigo Moronta, Márcio Requejo, o Alcides Parmedio da Alvesp, agora o Danilão com a gente aqui da Dex. Então você marca aqui nos comentários quem que você quer ver no VistoCast. Bom, mandar um abraço especial pro meu amigo Walter Menegon, presidente do nosso sindicato. Parabéns pela correria, você é um cara incansável, que você continue correndo aí por nós e que a gente consiga acompanhar esse teu ritmo aí sempre acelerado. Danilo, obrigado pela participação, tá? E tamo junto, galera. Até o Aí, próximo episódio do VistoCast. Até mais. falou.